Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, xamã crístico, discípulo da Fraternidade Branca Universal e palestrante. E hoje ele vai estar falando sobre Palas Athena, deusa da verdade. Vamos dar boas-vindas ao Cleudio Bueno para que a gente possa estar conversando aqui de São Paulo. Boa tarde a todos os amigos que têm nos prestigiado aí ao longo desse momento de transição planetária. E vamos lá, para mais uma tarde de bate-papo aqui na Pax. Oi, Bueno, tudo bem? Eu tô, e você? Também, graças a Deus. Vamos lá. A bola tá querendo voar aqui, pô. Bom, então nós vamos começar hoje, né, conversando com vocês, mas como sempre, fazendo a oração do Arcanjo Miguel para que nós tenhamos a proteção necessária para o nosso trabalho, para todas aquelas pessoas a quem nós amamos e que estão à nossa volta. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no nosso coração e vamos pedir ao Arcanjo Miguel para que ele nos dispense toda a proteção, toda a disciplina, toda a determinação, toda a força, o poder, a coragem, a fé e a vontade divina para que nós possamos ter dias melhores. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor, da luz e do poder. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia, e que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Bom, Carmen, falar sobre a Palas Atenas nem sempre tem um resultado que às vezes a gente espera ou almeja. Porque Palas Atenas, na verdade, é a deusa da verdade. Uhum. E a deusa da verdade, como toda verdade se impõe, ela tem dois lados da mesma moeda. Um de bonzinha e outra de, vamos dizer assim, de pessoa que é um pouco mais severa. Lembrando, às vezes, um pouco o mestre Saint-Germain quando dá os puxão de orelha. Eles são, na verdade, todos muito bons conosco que estamos aqui no planeta Terra e fazem um trabalho excelente, tanto para o planeta como para a humanidade. Somos nós que, às vezes, nos perdemos um pouco no nosso caminhar diante daquilo que nós mesmos nos propusemos a fazer aqui, e às vezes, em função do véu de Maia, a gente perde um pouco a noção para onde está indo. Né? A gente não tem uma bússola
dessas instrumental, com agulha magnética, que dá para a gente ver exatamente onde está o norte magnético e aonde está o norte verdadeiro. O norte verdadeiro é aquele, geralmente, quando a gente era escoteiro, né? A gente fica com o braço direito sempre voltado para onde nasce o sol, logo a outra mão esquerda está para o oeste, onde ele se põe, atrás fica o sul e na frente é o norte. É a melhor maneira de a gente ver quais são as direções em que a gente pode seguir falando geograficamente. Mas no caso nosso aqui, como a gente não tem um instrumento, vamos dizer assim, para saber e por onde nós estamos andando é o correto ou não, já que todo esse plano ele foi desenvolvido uma vez lá no plano da realidade, já que esse plano é o plano da ilusão, e nós fomos consagrados através desse plano pelo Conselho Kármico para vir aqui para o planeta Terra e desempenhá-lo, às vezes a gente sai um pouquinho do circuito e é onde tem os puxão de orelhas para ver se a gente volta para o caminho correto. Bom, a Palas Atenas é uma deusa que vira e mexe, ela consegue, quando a gente olha para os olhos dela e ela olha para os nossos olhos, não tem historinha para contar para ela, não tem mentirinha para contar para ela, porque ela acaba extraindo de uma forma ou de outra a verdade que está dentro da gente, do nosso interior, que deveria ser essa bússola que nós deveríamos seguir, que é o nosso coração. Mas antes da gente entrar em alguma coisa um pouco mais séria, vamos falar um pouquinho a história da Palas Atena. A Palas Atena é filha de um deus grego, né, dentro daquela mitologia antiga dos céus, aonde Zeus, na verdade, é o seu pai. Só que ele criou Palas Atenas sem a mãe. Ele criou Palas Atenas sem a mãe, porque ele, como é o Senhor dos Céus, Zeus é o Senhor dos Céus, o maior entre todos os maiores, ele tem a criação de tudo aquilo que está disponível para ele no universo. E, de uma certa forma, ele cria Palas Atena já adulta. Ele cria Palas Atena adulta. Como ele gostaria de ter uma filha. E isso impõe para ele que ele use toda a força do terceiro olho. Justamente onde está concentrado, vamos dizer assim, a verdade. Onde está concentrada a verdade, a sabedoria, o conhecimento, a cura, né? a prosperidade, a concentração, as ciências, né? A fartura. É ali o discernimento, é ali mais ou menos aonde está concentrado. Veja bem, eu não estou aqui definindo virtudes e nem raios, porque quando a gente fala da Palas Atenas, a gente sai um pouco fora dessa proporção. Por quê? Porque é uma das poucas deusas dentro do panteão feminino da fraternidade branca que se expande largamente por todos os setores e por todos os raios. Já que ela é deusa da verdade, isso é imposta também a todos os outros raios. Então, ela trabalha praticamente com todos os mestres ascensionados, né? E ela, nessa postura que ela não tem a sua mãe, ela não foi gerada através do masculino e do feminino, ela mesmo, depois de ter sido criado por Zeus, ela assume a função da mãe. Então, ela, na verdade, se torna a deusa da verdade e da sabedoria como se fosse a mãe. Como se fosse a mãe. Então, dentro dessa premissa, nós temos algumas coisas, que depois eu vou explicar um pouco melhor. Ela tem um capacete, ela tem uma lança e ela tem um escudo. Isso já mostra que, pela própria
designação de como ela foi criada, dentro da onde ela está, e daqui a pouco nós vamos chegar lá também, já mostra que ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira tenaz, e ela é uma guerreira da luz. Isso faz com que ela seja um pouco mais severa do que as outras deusas femininas, como no caso da Kuan Yin, como no caso da mestra Portia, como no caso da mestra Rovena, como no caso da mestra Nada. Existe, então, esse lado da Palas Atenas, que é um pouco mais forte, um pouco mais rígido, né? Então, a gente tem que lembrar que Palas Atenas, além de seu complemento divino de Larion, ela também é considerada alma gêmea de Mahashohan. Ela é considerada a alma gêmea de Mahashohan. Ela trabalha com vários outros centros etéricos e palácios etéricos diferentes. Uhum. Né? Embora ela tenha toda a sua criação nas ilhas gregas e tenha, vamos dizer assim, o seu templo de cura e de verdade na ilha de Creta, que é a maior ilha de todas na Grécia, junto com Hilarion, ela também tem um passo e tem um templo no Sri Lanka, porque ali também está concentrado, né, a virtude da verdade. Então, você vê que ela vai se espalhando aonde é possível ela trabalhar. E dentro disso, a gente começa a perceber que eles têm um trabalho muito maior do que o nosso conhecimento permite. Além de tudo, esse trabalho que Palas Atena faz junto aos mestres, ela também faz parte do Conselho Kármico. Ela faz parte do Conselho Kármico. Sim. E Hilarion, que é o seu complemento divino, faz parte do Conselho Galáctico. Hilarion faz parte do Conselho Galáctico. Veja que a atividade do quinto raio é de uma exposição muito grande em relação a todos que estão trabalhando junto conosco. Né? E ela não aparece tanto. Ela não é uma deusa, uma mestra que é muito decantada, que é muito falada, que é muito estudada. Então, a gente vê que a proporção do trabalho dela se expande em todos os sentidos da hierarquia cósmica. Né? É uma deusa que nós deveríamos estar prestando um pouco mais de atenção nela, e a gente não faz isso. Né? Bom, eles focam as virtudes, os dois focam as virtudes das ciências, como eu já falei, da concentração, da verdade, do conhecimento, da cura, da prosperidade e também da confiança. Quando a gente perde a confiança na gente, em nós mesmos, ou naquilo que nós vamos fazer, e a gente não está tão confiante, tão qualificado, a gente tem nela aí os propósitos para que nós possamos chamá-la e ela vir até nós através das suas ondas e frequências de energia, né? Porque ela não vem ela pessoalmente, né? Porque nós não aguentaríamos no corpo humano a tal frequência, a tal vibração. Mas isso é mandado através dela. Como através dela, se isso teria que passar necessariamente por um comando? Porque todas as irradiações que nós recebemos de todos os mestres, ele é canalizado para um comando. E esse comando é o comando Ashtar. Uhum. Depois que o comando recebe todas essas frequências, essas vibrações, ele que distribui, ele filtra, né, dissipa para que nós possamos recebê-las, e nós recebemos de acordo com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa quantificação corporal para estar recebendo esses influxos. Bom,
Então, vamos dizer assim, que toda a frequência, todas as ondas de qualquer mestre, quando a gente pede, ele é filtrado pelo comando Ashitar? Sim e não. Sim para todos os outros raios. Não para o raio da verdade. Como assim? Ela tem o seu próprio comando. Ela é um comandante de um comando. Veja a importância de tal nível que ela tem. Sim. Nenhuma outra deusa, nenhuma outra mestra ascensionada tem comando. Ela tem um comando. É o comando, né? Ashitar Atena. Esse é o comando dela. Então, ela tem um comando próprio, aonde ela mesma filtra as próprias vibrações e frequências para que sejam atendidas aquelas pessoas quando a chama. Veja que isso é uma coisa assim que é esplendorosa. Nós não temos isso com a mestra Kuan Yin, nós não temos isso com a mestra Rovena, nós não temos isso com a mestra Egeia, nós não temos isso com a mestra Nada, nós não temos isso com a mestra Portia, mas temos com Palas Atena. E se a gente levar a ferro e a fogo essa constituição que ela tem, do capacete, da lança, da espada, das penas e de todos os outros símbolos que ela tem, a gente vai ver que é muito parecido, não igual, muito parecido com aquela estátua que está no Capitólio, que está lá no Congresso americano. É muito parecido com Palas Atena. É muito parecido. Ali, então, deve estar concentrado a força da verdade, da confiança, da sabedoria, né, do discernimento, do conhecimento, para que todos tenham a clareza daquilo que está fazendo. Bom, a gente tem que lembrar também que é ela e ele, o mestre Hilarion, e aí não dá muito para desassociar enquanto os dois estiverem juntos, que eles vão dissipando todo tipo de ceticismo que porventura possa ter no planeta Terra. Eles, com toda a simbologia que eles usam, eles vão tentando tirar o cético de uma situação que se encontra e colocando ele no caminho do conhecimento ou da sabedoria. Esse tipo de afinidade tem muito a ver com as 55 tipos de leis que a Palas Atena tem como princípio de governança. E esses princípios de governança, eles fazem parte do nosso universo para o planeta Terra. E eles são conectados através de todos os raios, principalmente aqueles que estão ou têm afinidade com o planeta Saturno. Sim. Geralmente os capricornianos, novamente falando dos capricornianos. Lembre-se que Saturno é o planeta do tempo, do espaço, mas também é o planeta onde Cromo tenta fazer tudo para impedir que o seu irmão Zeus tenha a vitória. Então, são eixos de confluências e divergências que ela tem que dirimir através da sua sabedoria, do seu discernimento, do seu conhecimento, durante o seu trabalho. Sim. Bom, a gente tem que lembrar também que a sabedoria, a espada, tudo isso são um trabalho que eles fazem através daqueles que não acreditam na verdade, que acham que a verdade nada mais é de alguma coisa que você pensa e fala diferente daquilo que você pensa e sente. A verdade não está na forma de você se expressar. A verdade está na forma de você recebê-la. Porque é através de como você recebe é que você
vai participar do contexto que está na sua volta. Então, às vezes, livros, ensinamentos, filmes, tudo isso são instrumentos para clarear a verdade. Mas a verdade, ela se concentra em sua centelha divina, aonde está processado e registrado essa verdade através do acástico. Então, ela pertence ao nosso interior. Ela não está fora. E é dentro desses estabelecimentos que a gente tem que lembrar que esses atributos do qual fazem parte, esses atributos eu até diria um pouco tradicional, né? Mas que fazem parte da imagem de Palas Atena, tem um certo contexto diferenciado com o todo. Né? O capacete e o escudo, por exemplo. Como ela é uma donzela e como ela é guerreira, esses símbolos militares eles foram interpretados por muitos como um símbolo de igualdade entre os homens. Então, ela quebra esse paradigma. Ela é a primeira que mostra para todos nós o seguinte: nós somos iguais. Enquanto aqui no século XXI a gente está discutindo paridade masculina e feminina, lá atrás, lá no começo de tudo, ela já mostrou que essa paridade ela inexiste entre homens, são todos iguais. Nós é que fazemos essa diferenciação. Né? Por outro lado, um desses atributos, né, é a deusa Nike, que está sempre com ela. Daí vem o nome daquela companhia esportiva que tem aquele símbolozinho, né, que se chama Nike. A deusa Nike, ela é grega e ela significa vitória. Ela significa vitória. Então, a deusa Palas Atena, ela está sempre acompanhada da Nike. Ela está sempre acompanhada dessa deusa que significa vitória. Eu não sabia. Então, essa constituição ela vem através da mitologia antiga grega, porque a Palas Atena está muito associada a essa mitologia, embora ela faça parte da fraternidade branca, mas a maioria daqueles que têm uma representatividade aqui na Terra, ela tem essa realidade formada nos planos, vamos dizer assim, sutis de outras dimensões. Principalmente da terceira, que somos nós, da quinta, da sétima, até a 12ª. Então, ela permeia de uma forma, vamos dizer assim, como se fosse uma deusa voadora, que ela não tem limites. Tanto é que alguns compêndios, algumas literaturas, dizem que ela é Chorã do 12º raio. Né? Ela já é Chorã do 12º raio. E outras literaturas dizem que ela já está sendo preparada para suceder no 6º raio a mestra Nada, como sendo a mestra da devoção. Veja que ela não tem limites. Ela abarca uma certa forma a fraternidade branca que me parece que estruturalmente ela tem vínculos em toda a hierarquia, de cima até a base. Né? E isso mostra muito bem que esse simbolismo da deusa Nike perto dela é um simbolismo de um ser afortunado e de um ser que só é e só tem sucesso. Então, quer ter sucesso, quer ter vitórias, quer ser afortunado, tem que ter a presença de Palas Atena perto, em constante concentração e visualização dessa deusa. Não vamos nos esquecer que ela também tem como simbolismo a oliveira. E a oliveira, como todos nós sabemos,
o que sai da oliveira, o que é extraído da oliveira, é o azeite. O azeite, que é tão importante fisiologicamente para o corpo humano, que se considera uma coisa sagrada. Sim. Desde os tempos imemoráveis, e lá da criação, a oliveira já é uma árvore simbólica, né, desse sagrado. E ela representa verdadeiramente, vamos dizer assim, a sabedoria. Junto com um animalzinho que ela sempre carrega com ela, que na verdade não é um, é dois animaizinhos, e sempre ela traz com ela, que um é a coruja, que na mitologia antiga também significa a sabedoria e o conhecimento. Esse símbolo de conhecimento lembra muito os helenos, que também era, vamos dizer assim, um povo da Grécia Antiga, que tinha um estilo de vida para aqueles seus filósofos, que sempre procuravam e buscavam a solidão. Os filósofos helênicos, eles procuravam ser solitários, porque dentro da solidão é onde o verdadeiro conhecimento e a sabedoria se encontram. Então, a coruja é uma forma de sabedoria, de símbolo da sabedoria, porque é através dela que se enxerga no escuro, que se enxerga sem a luz. Por isso que a coruja também é um animal noturno. Eu tinha aqui comigo, até poucos instantes, já não sei onde está, né, porque eu fui buscar um cálice com água aqui para ser benzido e abençoado, e eu ganhei uma corujinha do Joseph, não sei se você lembra, Sim. Antes dele partir nessa última viagem de cristal. E ele falou, olha, Bueno, eu não sei por que eu comprei isso para você, mas isso simboliza muito o que você é. E me deu. Eu, na altura do campeonato, eu não percebi muito, mas peguei a coruja e coloquei no meu altar. E ela estava lá até uns instantes atrás. Desapareceu. Se eu achar onde ela está, depois eu mostro aqui. Ela é pequenininha, amarela, né? Porque ela é de ágata, e ela tem uma mistura de amarelo com branco, né? De cristal. Nem sei onde ele comprou. Então, veja bem que a coruja ela tem um fator simbólico de afloramento, tanto do conhecimento e da sabedoria, como da verdade. Porque uma coisa não funciona sem a outra. Né? A sabedoria e o conhecimento, elas têm que partir da sua origem. E qual é a origem delas? A verdade. Sem a verdade, você não vai ter a sabedoria nem o conhecimento. Outro animalzinho que sempre acompanha ela, e já é simbólico há muitos anos em nossa vida, aliás, desde o tempo do Éden, né? Desde o tempo da desobediência da Eva e do Adão, é a serpente, é a cobra, que significa, né, na tradição de todos nós, a sabedoria. Ela faz parte do panteão da medicina, ela faz parte do panteão farmacêutico, ela faz parte do panteão de Imhotep, de Hermes Trismegisto, né? De todos. A serpente, né, mostra, através da iluminação e ascensão do Gautama Buda, junto à sua figueira, né, onde é a árvore da iluminação, que atrás dele, quando ele se ilumina, uma grande serpente aparece atrás dele, uma naja, abre-se a naja atrás dele, mostrando, né, que ele está protegido pela sabedoria divina. Então, nesse ponto, a gente vê que Palas Atena, ela não é apenas uma deusa, ela não é apenas uma mestra, ela é muito mais do que nós imaginamos. Acredito que ela esteja muito próximo da divindade feminina que deu a origem a gêneros. Como eu já expliquei certa vez, né? A hierarquia ela vem descendo num princípio homogêneo
até que elas se separem, masculino e feminino. E nessa de separar masculino e feminino, acredito que ela faça parte dessa e seja uma das criadoras do feminino. Bom, essa parte, como eu falei, e já foi aqui mais ou menos explicado, é uma parte histórica, mas a gente tem que lembrar que a mestra Atenas, e ela vem através de uma consciência crística, tentando formular um propósito para todos nós, para que nós possamos entender melhor a nossa presença divina eu sou e o nosso eu superior, para que o corpo causal ele tenha uma precisão de velocidade em se completar nessa junção da presença divina eu sou, para que nós possamos fazer a conexão e a sintonia verdadeira em relação ao nosso coração e à nossa centelha divina. Esse, eu acredito que venha a ser um dos maiores trabalhos que os mestres ascensionados vêm fazendo para a humanidade, que é a busca e que nós, através das suas mensagens, das suas canalizações, estamos fazendo com maior profundidade nas vivências de sábado, aonde essa busca da consciência crística, através da verdade e da cura, se estreita em relação a toda a humanidade. Essa energia, ela é focada com maior, vamos dizer assim, com eminência e sem tanta falta de indulgências, porque aí nós começamos a ver um outro ângulo de Palas Athena. Ela é um ser que ela ajuda a nos encontrar a verdade interna, mas, ao mesmo tempo, ela, independentemente das nossas historinhas, das nossas cantigas ou mentirinhas, ela vai, através de todas as ramificações que nos pertencem, através de tudo que é invisível, que está à nossa volta, seja o nosso anjo da guarda, seja os nossos elementais, seja os nossos guias, seja os nossos mestres, sejam os arcanjos, Elohims, antepassados, caboclos, seja o que for, ela penetra. Ela penetra em a gente porque não tem guarda para ela, para essa penetração. É inviolável as nossas guardas, já que ela é uma mãe, não vamos esquecer desse detalhe, ela é uma mãe, porque ela não teve mãe, então ela se torna mãe. Portanto, somos seus filhos. E ninguém pode deixar de ter acesso, ela que é mãe, a seus filhos. Quem quer que eles sejam, aonde quer que eles tenham se desenvolvido ou processado o seu desenvolvimento ou evolução espiritual, em qualquer lugar onde tenham tido outras vidas. Então, é um negócio fabuloso. E aqueles que lutam pela verdade como ela, e são e pretendem que essas verdades sejam afloradas através dos seus corações, e que peçam ajuda a ela, têm que ter um comportamento aonde se é exigido 2 níveis. 2 níveis são preponderantes para que ela aceite tomar conta desse filho no pedido dele que a verdade seja aflorada. Então ela fala, você me quer como professora, além de sua mãe? Aí poderíamos responder, sim, gostaríamos. Então eu tenho que ter 2 qualidades de você, sobre as quais eu exijo, senão vocês não serão escolhidos. Vamos dizer nessas palavras. A primeira é a coragem. E a segunda são os seus deveres. Veja, ninguém falou em direito aqui. Sim. A gente tem que ter coragem e os deveres, pois aí nós seremos treinados também
como verdadeiros guerreiros da luz, como ela é. Ela vai nos transformar em verdadeiros guerreiros da luz, assim como ela é. E é nisso que ela vai transformar os seus filhos, naquilo que ela é, o mais próximo daquilo que ela é. Bom, diante dos seus olhos, e quando essa percepção é exercida através do nosso pedido, ali nada mais está escondido de Palas Athena. Nada mais está escondido. Aquele segredinho que você pensou que era só seu, acabou. Não existe mais segredinho. Né? Não existe. Porque no momento que você se coloca nessa situação, você está com o seu livro da vida, vamos dizer assim, aberto perante a Palas Athena. E ela tem a sua vida, vamos dizer assim, desde a sua criação até onde você vai. Ela já descortinou tudo e sabe exatamente onde deve trabalhar você. Mas lembre-se que você tem que ter coragem e tem que ter deveres. Bom, eu falei um pouco dessas histórias, falei um pouco através de como ela trabalha, falei também a respeito de como essa questão central do nosso coração é feita as escolhas, de como ela trabalha isso internamente em cada um de nós, sempre procurando aqueles instrumentos que nos favoreçam para as lições que nós devemos aprender. Desse momento em diante, historinha, conta do vigário, causa de João sem braço, tudo isso acaba. Claro. Porque ou é verdade nua e crua, ou você também dança. Claro. Então, quando estiver na condição de pedir alguma coisa a Palas Athena, precisa saber muito bem o que vai ser feito. Né? Porque os demais mestres ainda têm um carinho especial com a gente. Mas ela não é muito... Mãe já, geralmente educa, forma. Ela não é muito carinhosa. Se tem que bater, vai bater. Claro, se tem que dar chinelada, se tiver que dar chinelada, vai dar. Né? Não é pai. Não é pai que provê. Né? Se tiver pegar a varinha de marmelo, consagrada e benzida em cima da porta, vai ter. Então, a gente precisa... eu falo assim porque é do meu tempo, né? Tinha época que todas as mães iam para a igreja, levavam as varinhas de marmelo para ser consagrada, para ser benzida, porque na hora de bater, né, já estava perdoada, né? A gente que apanhava, mas a mãe estava perdoada, né? Então, a justificativa de você não ser mais verdadeiro, ela deixa de existir. Existe. Ela inexiste. A partir desse momento, ela inexiste. Então, a gente tem que ver que a mestra, nesse ponto, ela vê a gente da forma que nós mesmos não nos conhecemos e que as outras pessoas não nos vê, já que ela é mãe. Então, é um outro princípio, é uma outra conotação, é completamente diferente do tratamento que nós damos e somos, às vezes, tratados pelos outros mestres. Isso tem que ficar claro. E se isso não ficar claro, não avance. Não avance, porque você está sujeito a apanhar. Sim. E apanhar por mestre não é uma boa coisa. Né? Não é como apanhar de uma mãe biológica, né? De uma mãe de formação, né? Que tenha todo um entendimento diferente. Né? É quase que não se exigir muitos erros, né? Diante daquilo que vai se apresentar. Porque ela está atrás, então vai empurrando e você tem que ir, tem que ter coragem, tá bom? Ela, geralmente, nas visões, quando a gente pede para ela, então, a presença dela e a permissão para se tornar um discípulo dela, né, para que ela seja a nossa professora, nas visões ou em sonhos, ela geralmente
geralmente, não é sempre, mas geralmente, ela se apresenta em cima de um cavalo branco. É uma dica, é uma dica. Ela se apresenta em cima de um cavalo branco. E também, às vezes, é vista com um manto roxo bem escuro. Ela é vista com um manto roxo. Você vê que ela põe a mão em qualquer raio. Não tem conversa. Ela põe a mão em qualquer raio, né? Ela tem um cabelo bem escuro. Ela tem um cabelo bem escuro e muitas vezes ela também, esse cabelão que ela tem escuro, ela usa duas tranças. Ela usa duas tranças. E essas tranças ela costuma pôr na lateral do rosto, né? Então, na sua visualização, no seu sonho, ela pode aparecer assim também. E atrás, o restante dos cabelos que não são trançados, que ela deixa uma faixa de cabelo não trançado. Nessa faixa de cabelo que não está trançado, ela recolhe e faz um rabo de cavalo. Ela também faz um rabo de cavalo. Olha que interessante, ela tem toda uma forma de ser, né? Além dos seus olhos, Carmen, aí vai uma coisa que raramente a gente vê nos humanos, mas que Elizabeth Taylor tinha, que são os olhos violeta. Pois é. Ela tem olhos violeta. É mesmo? Veja que legal. É violeta, ela tem olhos violeta. Aquele violeta que às vezes vai inclinando assim para o azul, sabe? E que você olha assim, você vê que é azul, mas não é azul, é violeta. Você vê que é violeta, mas não é violeta, é meio azul. Então, às vezes, os olhos dela se confundem. Outra coisa que é muito diferente das outras mestras, né, é que ela tem uma altura, quase que uma altura masculina. Ela tem por volta mais ou menos de 1,80 m de altura, Nossa. Quando ela se apresenta em sonhos ou nas visões. E ela é um ser, já que é guerreira, e para ser guerreiro você treina muito, né? Tem um aspecto de músculos muito bem desenhados. Uhum. Os músculos são muito bem desenhados. Parece que até que ela faz fisiculturismo, de tão esculpido que é o corpo dela como guerreira e feminina. Ela também trabalha, você veja só que depois de tudo que eu falei e venho falando, ela continua trabalhando com outros seres e outras dimensões que ela necessita para o próprio comando que é dela. Além dela trabalhar com todos os seres, todos os mestres, e ter um comando e ainda fazer parte do Conselho Kármico, ela trabalha também com o mestre cósmico, que é Osíris, que está em Órion, e faz parte de Órion, da constelação de Órion. Veja que ela, nessa transição Ela que tá em hoje coma. nós vivemos, e nessa transição que a gente vive hoje aqui no planeta Terra, praticamente, ela é aquela que a gente brinca no futebol, né? Que dá o lateral, que pega a bola e recebe a bola, que chuta para a área e vai na área para fazer um gol. Não está deixando quase para mais ninguém. Ela tá em né? coma. Não está deixando para mais ninguém. Porque isso é um aspecto que ela tem que favorece a aura dela. A aura dela é que facilita todos esses trabalhos, né? Que é mais ou menos, né? Não vou dizer não com falta de respeito, mas seria um bombril, né? 1001 utilidades. Mas é a aura que faculta isso. É a aura dela, que é um pouco roxa, olha o roxo, um pouco roxo escuro, mas depois ela vai clareando nas suas dimensões que está em volta, vai se tornando um pouco mais claro esse roxo, entra num aspecto dourado, que já é o da sabedoria,
o discernimento, um pouco, e aí se transforma claramente no verde, naquele verde jade que a gente fala, né? Naquele verde jade que a gente fala, que aí aonde todas as suas virtudes estão concentradas, da ciência, da cura, do conhecimento, da verdade, da prosperidade, da fartura, da saúde, né? Da confiança. Aí entra tudo. Mas veja que ela vem exercendo, através da sua aura, aqueles trabalhos e aqueles propósitos que ela acumula naquilo que ela precisa fazer. Então, a dimensão dela está na sua aura, em recolher tudo que ela precisar para o trabalho que ela influi, não só na Terra, mas em todo o resto do espaço e da hierarquia. Já que ela tem um comando, esse comando ele está também colocado sobre todas as outras hierarquias que estão desde o conselho kármico para cima. Ela tem acesso. Ela tem acesso. Eu não me furto a dizer que ela tem acesso a Sanat, que ela tem acesso a Melquisedeque, né? Que aí os dois, mais ou menos, são os mesmos, mas trabalham com diapasões, né? Diapasão é aquele instrumento musical que às vezes você bate, né? Eles são mais ou menos um diapasão. Sanat e Melquisedeque é um diapasão da mesma frequência e da mesma onda. E esse trabalho ela faz com tanta devoção que ela está sendo preparada, como eu disse anteriormente, para assumir o sexto raio, no lugar da mestra Nada. Porque dentro da hierarquia da fraternidade branca, ninguém fica marcando passo. Sim. Todo mundo tem um trabalho a mais para fazer e tem que caminhar. Ninguém fica ali parado muito tempo no lugar que está, a não ser os 3 primeiros raios de atributo, do raio azul, do raio dourado e do raio rosa. Todos os outros raios que são de atividades e que estão sob a supervisão do raio rosa, né, esses têm uma constante mudança e evolução entre eles, né? Apesar de tudo isso que eu já falei, não poderia deixar de falar, né? E ela também não poderia deixar de trabalhar, né? Porque já se expandiu tanto que a gente não pode esquecer de um elo desse trabalho, do qual ela extrai toda a energia dela para que se mantenha a aura nessas frequências que ela tem, do roxo mais escuro, depois do roxo mais claro, do dourado e do verde jade, que é o trabalho junto aos devas. Não poderíamos esquecer dos devas. Não poderíamos. Os devas fazem parte dessa força animadora que Palas Atena tem como ato dessa devoção, né, junto a todos os mestres ascensos que trabalham junto com ela. Ela está nos proporcionando... desculpa, o que é? Não, tem gente que não sabe o que é Deva. Devas são os seres elementais da natureza, que trabalham junto aos reinos mineral, vegetal, animal, inclusive no reino nominal, junto a toda a ordem angélica. E na ordem angélica tem os anjos, tem os arcanjos, sim, tem os Elohims. Então, além dos elementos que nos compõem todo o reino dos devas e dos elfos também, né? Sejam eles as salamandras, os gnomos, as sílfides, as ondinas, né? E aí tem todos os seres numa outra frequência, né, que trabalham já junto aos mestres. Mas nessa frequência mais elementar, aonde eu quero chegar, que é o fogo, aonde tem os princípios, né, Thor e Ares, que são dos elementos fogo, só para pegar 2 deles, né, a gente tem que ver os elementos ar. Fogo, Virgo e Pelé. Fogo, Virgo e Pelé, tá. Então, veja bem, esses seres
que cuidam desses elementos, que são os elementos que nos compõem. Eles fazem a intermediação dos devas junto a ela, Palas Atena. Mas ela trabalha com esses devas para fazer essa distribuição como se fosse um posto de Ipiranga, vamos dizer assim, né? Um posto de gasolina, abastecendo também os mestres. Ela abastece os mestres dessa energia, vamos dizer assim, dos elementais. Vamos colocar assim como sendo os elementais, aonde a devoção ela é feita dentro de uma configuração do trabalho dela em relação à Terra e aqueles que pediram que ela fosse os seus professores. Mas, nessa atuação dela ser professora, e nós pedirmos, e se formos aceitos, nós temos que ter claro que nós é que fomos escolhidos. Sim. E não aceitos. Nós é que fomos escolhidos. Ela que nos escolheu. Assim como acontece um pouco no xamanismo. No xamanismo é mais ou menos isso, né? Ah, eu quero ser xamã. Então vou fazer curso aqui, vou fazer curso ali, vou fazer lá. Você pode fazer para aumentar o seu conhecimento, para aumentar a sua sabedoria, para aumentar o seu nível de informação. Mas antes de você vir, você já foi escolhido pelo Espírito que te conduz, que te inspira, que te intui. Não dá para você ser alguma coisa se você não foi escolhido antes de vir para cá. Claro. Então, dentro dessa energia, a gente tem que lembrar que Palas Atena, assim como todos os outros mestres, flui através das nossas vidas e depende muito dos raios de aprendizado que nós viemos para cá, e também tem isso, né? Muito dos raios e do momento que a gente está passando são as lições que nós temos que aprender. Ela flui durante as 24 horas do dia, durante os 7 dias da semana. E nesses dias, ela está colocando em nós, aqueles que foram escolhidos e foram abençoados, o óleo. Nós temos vários óleos na Pax que são feitos pelas pessoas que são devotas daqueles seres, né? A Heloísa faz muito óleo, a Jane agora está fazendo o óleo da Egeia, mas ela nos promete que até o final do ano o óleo dela, de Palas Atena, estará pronto para que seja cingido em nosso terceiro olho, para que ele seja gradualmente aberto segundo o nosso conhecimento e a nossa evolução da consciência crística. Diante disso, Carmen, só nos cabe agora a fazer um registro através... O que é? 5 minutos. Tá bom. Através de um registro aonde algumas frases de Palas Atena nos diz muito mais, às vezes, do que aquilo que nós falamos aqui. O mundo inteiro é um dom de Deus para vocês, para as suas almas, para ajudá-los a se desenvolver e, ao mesmo tempo, ao mundo que devem conhecer. Essa é uma frase que ela disse em 23 de junho de 2014. Tudo uma coisa recente já nesse milênio que a gente está vivendo. A era vindoura dará vida das artes plásticas e a nova geração aspirará à transformação dos padrões do mundo divino e físico. E não importa como o passado resiste, o seu tempo acabará. A nova consciência, que será a crística, estará dando relacionamentos ao mundo que está para surgir. Palas Atenas, 28 de dezembro de 2011. Não há espetáculos ou prazeres no seu mundo que possa substituir a cocriação com a natureza.
os elementais e Deus para a sua alma. O ser humano nasceu para a criação e, desta forma, ele é semelhante ao Criador, mas não para receber constantemente prazeres infinitos na vida, mas para os seus semelhantes. E aí tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte: hoje quase ninguém reverencia Palas Atena como a deusa da verdade e da sabedoria divina. No entanto, ela ainda mantém guarda sobre todo esse planeta Terra. E aí vem uma dedicação a ela. A chuva de ouro deu a luz a você. Você é a mãe, reinante no trono de olhos brilhantes, sábia e forte, a guarda da verdade divina. Você confere harmonia à arte, beleza e a paz do ofício, justiça e coragem para os preocupados, quando o infortúnio vem. Aceite a grande gratidão, pois sendo o nosso esquecido por todos, você continua defendendo a verdade do mundo aqui na Terra. Pensando direito, vós é amada, pois é sábio da compaixão da vossa misericórdia através de todos os tempos. E uma oração final a Palas Atenas, onde ela diz, e nós dissemos para ela, né? Essa é a verdade. Eu invoco a amada Palas Atena, Senhora da verdade e do nosso próprio eu verdadeiro. Nós a chamamos para conhecer a verdade de quem eu sou, a verdade daqueles que procuram, dessa verdade que existe, a verdade que é a fonte de tudo que é. Por favor, revele a minha herança divina para nós e mostre-nos o divino que reside dentro de nós. Desdobre a verdadeira luz que somos, para que o mundo possa fazer, através de nós, a verdadeira força benevolente e imparável, como um instrumento dos exércitos dos anjos na totalidade dos reinos do Criador ao nosso lado. Eu sou a verdade, o caminho, e vim fazer a vontade do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Palas Atena. Que lindo, gratidão, Bueno. Família Pax, amanhã eu estou aqui com o Albano Macedo, ele vai falar sobre o mapa astral do Brasil em 7 de setembro, 200 anos da nossa independência. Não vai ser abordado política, é só o momento que a gente está vivendo. Tem um minuto, Buenítio, gratidão, foi lindo, adorei aprender sobre Palas Atena. Ela é uma deusa que nós estudamos muito pouco, talvez por isso eu falei para você que a gente deveria falar um pouquinho a respeito dela. Sim. Mas nós somos gratos por toda a sua benevolência, por todo o seu nível de energia dispensado a todos nós aqui Amém. No querido e amado planeta Terra. Carmen, gratidão, gratidão, gratidão e obrigado por você mais uma vez ter feito da gente um instrumento ao serviço da luz. Obrigada, Bueno. Beijo. Gratidão. Namastê, família Pax.